Graça e paz seja com cada um de vocês, queridos alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos começando a terceira lição, que tem como data o dia 16 de janeiro de 2022. Louvamos a Deus pela companhia de cada um de vocês que tem participado das nossas aulas. Que Deus continue abençoando a sua vida. Nesse trimestre nós estamos falando sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus. O tema da nossa lição hoje é a inerrância da Bíblia. Na lição número 1, nós falamos sobre a autoridade da Bíblia. Por que que nós cremos na Bíblia? Que autoridade há nessa palavra para que nós creiamos nela? Na segunda aula nós falamos sobre a inspiração divina da Bíblia. Quem inspirou homens a escrever essa palavra? E assim cremos porque foi o Espírito Santo de Deus quem inspirou esses homens, é o autor da Bíblia. E hoje, na lição de número 3, nós vamos falar sobre a inerrância da Bíblia. As outras duas aulas estão aqui na nossa página do Facebook. Se você ainda não assistiu, assista para você ficar alinhado com toda a lição. E nós vamos hoje falar então da inerrância da Bíblia. O texto áureo está em Mateus capítulo 5, versículo 18, Jesus dizendo assim: porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E na aula passada eu expliquei a respeito desse termo jota e tio, e algumas traduções da Bíblia está escrito assim: nem a menor letra e nem o menor traço. Algumas traduções estão referindo-se assim. Por quê? Porque no termo, no original, no grego, está com a letra I, nem iota, que significa a menor letra do alfabeto grego, e também a menor letra do hebraico, Yod. E o tio, que é como se fosse um acento circunflexo, um traço, que dê som à palavra, pode ser, se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido, nada passará. E aí nós usamos um termo que eu aprendi e guardei no meu coração, é que nem todas as pessoas vão cumprir a palavra, vão cumprir o que está escrito na Bíblia. Nem todas as pessoas vão buscar andar de acordo com o que a palavra e viver aquilo que a palavra ensina. Mas a palavra, que é viva e eficaz, ela vai se cumprir na vida de todo ser humano. E nós temos visto a palavra se cumprindo através dos séculos. Hoje, ainda mais próximos de nós estamos vendo que tudo que está acontecendo ao nosso redor no mundo é cumprimento da palavra de Deus dentro das nossas casas, no mundo secular, a natureza, os sinais no céu, tudo nos mostra que Cristo está voltando. Tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. E homem nenhum passará na terra sem que essa palavra se cumpra na vida dele. A verdade prática diz assim: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. Quando nós falamos sobre inerrância, inerrância trata-se de um conceito estritamente relacionado, mas é um termo mais recente. Traz a conotação de que a Bíblia não contém nenhum erro de ação, erros materiais, e nem contradições internas, são os erros formais. O conceito da infalibilidade volta-se ao conhecimento pessoal que alguém tenha de Deus. A inerrância ocupa-se mais especificamente com a transmissão precisa dos detalhes da revelação. Então, embora em muitas composições teológicas os dois termos sejam usados intercambialmente, infalibilidade é o termo mais abrangente. A Bíblia não falha. E quem crê numa Bíblia inerrante também crê numa Bíblia infalível.
Daqui a pouquinho nós vamos detalhar mais a respeito dessa inerrância e a infalibilidade. A mensagem da Bíblia, nós precisamos compreender que ela não contém erros. E a palavra de Deus é incorruptível e por isso é plenamente confiável. Logo, nessa lição hoje nós temos o objetivo de mostrar, né? Nós vamos aprender que a Bíblia é verdade em tudo o que diz. Quem põe seus ensinamentos em prática atesta a promessa, a promessa da bem-aventurança. Se nós colocarmos essa palavra, se nós praticarmos, se eu guardar e praticar essa palavra, eu vou atestar a fidelidade, a bem-aventurança, porque automaticamente eu vou estar em paz com Deus e comigo, né? E a Bíblia, portanto, é toda a verdade de Deus, de que o ser humano precisa, é nossa regra de fé, é nossa pauta de vida, é a nossa bússola. Tudo quanto nós precisamos, nós encontramos na Bíblia. Tem muita gente que vibra quando um geólogo, quando um arqueólogo, quando um estudioso, um cientista, encontra partes do que está escrito na Bíblia, né? Vai pesquisar e descobre que aquilo de fato aconteceu. Já falei com vocês que eu tenho uma Bíblia de estudo arqueológico, que ela tem fatos, descobertas, que mostram exatamente aquela época como aconteceu e descreve, olha, assim está escrito na palavra, e aí vem aquele pedaço de metal, ou vem um sítio arqueológico, né, que foi descoberto ali, e aquilo ali comprova que a Bíblia está dizendo a respeito daquela situação. É louvável, mas nós cremos na palavra antes disso. Por fé nós cremos na Bíblia. Nós cremos que tudo aquilo que a Bíblia diz que é verdade, aconteceu, porque por fé nós cremos na palavra. Antes que qualquer cientista afirme que aquilo ali possa ser verdade, nós cremos na palavra por fé. Nossa leitura bíblica em classe está dizendo em Mateus 5, 17 a 21 e Hebreus 10, 15 e 17. E aí, eu quero só ler com vocês 2 trechos aqui, que diz assim: não cuideis, Mateus 5,17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até o que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei que tudo seja cumprido, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Hebreus 10 diz assim, 15, também o Espírito nulo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Nós precisamos entender que eu estudo a palavra, eu leio a Bíblia e eu creio na Bíblia e pratico. Primeiro eu leio, depois eu pratico. Se eu só ler a Bíblia, se eu só estudar, eu sou PhD em teologia, mas se eu não pratico, isso é só uma letra. E muitos dizem assim, eu não vou estudar teologia, não, porque fulano estudou teologia e deixou de ser crente, deixou de servir a Cristo. Acabou falando muitas heresias, barbaridade, desviou dos caminhos do Senhor. Foi estudar teologia, ficou doido, deixou de crer em Deus. Não, ele foi só estudar teologia. Mas ele não praticou o que a palavra ensina. E se eu me afasto da prática da palavra, eu deixo de crer. Então, quem lê e pratica, eu preciso ler e preciso praticar. A Bíblia é um exercício diário da nossa vida, porque ela vai nos confrontando e nós vamos colocando as coisas no lugar.
A nossa introdução diz assim: infalibilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas. Nesta lição veremos a inerrância, a preservação e a verdade da palavra de Deus. Quando eu falo de infalibilidade, eu estou dizendo que essa palavra ela não tem falha. Tudo quanto está escrito, tudo quanto escrito foi, irá acontecer, já aconteceu. Quando o anjo fala com João na ilha de Pátmos, eles escrevem essas palavras que devem acontecer. Ele não fala que talvez acontecerá. Vamos deixar escrito aí, porque se acontecer, a gente sabe que estava para acontecer. Não, ele não diz assim. Ele diz que devem, ele afirma que vão acontecer. E essa infalibilidade, a palavra irá se cumprir, incapaz de falhar. O que está escrito vai se cumprir. Não falhe essa palavra. Eu posso dar a palavra para você: olha só, amanhã eu passo lá na sua casa às 15 horas para ir com você orar. Estou falando com você que eu vou, pode confiar. Quando for amanhã 15 horas eu não apareço lá porque aconteceu alguma coisa e eu digo para você: me perdoe, não foi possível ir, falhei com você. Aqui na palavra de Deus não tem isso não. Tudo quanto o Senhor inspirou os homens a escrever, cumpriu-se e cumprirá. E a inerrância significa livre de qualquer erro. Não tem erro. Quando você pega os livros da Bíblia, e isso é maravilhoso, isso é lindo. Quando você pega os livros, a história vai culminando uma na outra, vai fechando uma com a outra. Aquilo que você não entendia ali, você vai entender aqui atrás. Outro dia eu peguei um texto tão maravilhoso do livro de Ezequiel, que está intrinsecamente ligado ao Gênesis, ao livro do Gênesis. Mas se você não tiver a percepção de entender isso, você vai achar que é só mais uma palavra complicada. Por isso que nós precisamos nos dedicar em aprender a palavra do Senhor. Porque ela não falha e ela não contém erro, ela não tem erro. O primeiro tópico fala sobre o que é a inerrância da Bíblia. Nosso primeiro subtópico fala o conceito da inerrância bíblica. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo que afirma. E aí eu queria ler com vocês duas referências no livro de João, lá no Evangelho de João. Vamos ler? João, capítulo 14, versículo 6. João escreveu assim, olha o que Jesus disse. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus dizendo para eles: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Escritura ela é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. Ela é isenta de erro. O próprio Jesus, no capítulo 17 de João, se você puder acompanhar a leitura comigo, versículo 17, olha que Jesus, na oração sacerdotal, Jesus está orando e ele chama a atenção nessa parte onde ele diz assim: para nós que somos crentes, cremos na verdade da palavra. Jesus diz assim ao Pai, santifica-os na verdade. Que verdade é essa que nós somos santificados? A tua palavra
é a verdade. Santifica-os na verdade. Qual verdade? Onde está essa verdade? A tua palavra é a verdade. Então, a Bíblia, ela é verdadeira em tudo que afirma, e desse modo a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, quando nós vamos para a doutrina, quando nós vamos para a parte espiritual, quando nós entramos no contexto histórico da Bíblia, no contexto cultural. A Bíblia não erra a respeito de nada disso. O argumento é irrefutável, Deus não pode errar. E como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Deus, ele não erra. E se ele não erra, quando ele inspirou homens a escrever, ele escreveu de maneira concreta, absoluta, sem erro. Assim sendo, a inerrância, a inefabilidade e a inspiração estão entrelaçadas. Nós estudamos a autoridade, a inspiração e agora a inerrância e infalibilidade da palavra. Nesse sentido, nossa declaração de fé professa que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. Quando nós falamos sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus, eu preciso deixar claro para vocês que esse é um livro que traz toda a declaração de fé das Assembleias de Deus, porque cremos como cremos em questões que são para nós muito caras, inclusive. E aí, se você quiser adquirir esse livro, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, na nossa loja da CPAD, você pode comprar esse livro, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. E para fechar esse primeiro subtópico, eu quero ler com vocês João 10:35. João capítulo 10, versículo 35. Olha o que Jesus disse. Vou ler a partir do 34. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou Deus aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Olha o que Jesus disse. A Escritura não pode ser anulada. A palavra é fiel e verdadeira. E assim nós cremos. Por que nós citamos a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus? Porque nós estamos numa escola dominical, na Igreja Assembleia de Deus, nós cremos assim. E por isso nós citamos o nosso livro doutrinário. Todo baseado na Bíblia, todo firmado na palavra. Você vai pegar todos os textos, todas as doutrinas que estão na nossa declaração de fé, que a igreja declara como crê, e todas elas estão dentro dos textos bíblicos. E os textos bíblicos não erram. Por isso que nós marcamos a nossa conduta de vida cristã pela palavra. Segundo subtópico, a Bíblia reivindica a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. Assim como a palavra trindade também não aparece escrito na Bíblia, mas nós cremos na trindade, no Pai, no Filho, no Espírito Santo em uma só pessoa. No livro de Provérbios está escrito que toda palavra de Deus é pura, Provérbios 30, versículo 5. O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada, Salmos 18 e 30. E Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nem um jota ou um tio se omitirá da lei. O Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada, como eu acabei de ler em João 10:35, e que a palavra é a verdade. Então essas declarações
indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. E nosso terceiro subtópico fala sobre a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. O vocábulo infalível indica que não pode nem consegue falhar. Deus falando para Jeremias no capítulo 1, versículo 12, ele disse: o que você está vendo, Jeremias? Jeremias diz: eu vejo uma amendoeira. E ele fala assim: viste bem, porque eu, o Senhor, velo pela minha palavra para a cumprir. Então, essa palavra ela não falha. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras vão de se cumprir cabalmente, Isaías 55:11. E por causa da etimologia dos termos inerrância e infalibilidade, são por vezes confundidos como sinônimos. Eles não são sinônimos, são palavras distintas, tá? Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica, e não a consideram como inerrante. Ela não vai falhar na questão da salvação, mas talvez ela tenha erro. Alguns acreditam assim, é onde eles erram. O homem erra por causa disso, porque a Bíblia não erra. Por isso preferimos o uso de ambos os termos, isto é, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, incapaz de falhar, e é igualmente inerrante, livre de erro. Negar essa verdade é desacreditar da sua autoridade e inspiração divina. Quando eu digo em qualquer momento que a Bíblia ela pode conter erro, eu estou deixando de crer que ela foi inspirada pelo Espírito Santo e totalmente escrita por Ele. Homens escreveram, mas quem soprou nesses homens a inspiração para que ela pudesse ser escrita foi o Espírito Santo. Lucas, que escreve o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas e Atos, Lucas, quando escreve o Evangelho, ele não andou com Jesus. Ele foi para a mesma região onde Jesus tinha feito todo o seu ministério, e ali ele tomou o tempo de escrever tudo. E um dos evangelhos com mais detalhes. Mas o Espírito Santo inspirou Lucas a escrever. E quando você pega Lucas, Marcos e Mateus, que são os livros sinóticos, você vai ver como todos eles estão escritos, têm as mesmas referências, trazem a mesma verdade. Então, nosso primeiro tópico fecha da seguinte maneira: a Bíblia é totalmente inspirada por Deus e isenta de qualquer erro, e por isso é a nossa autoridade final e a nossa prática de fé, é a nossa bússola, é por onde nós nos conduzimos. Nosso segundo tópico fala sobre o Espírito Santo preservou as Escrituras. Os manuscritos autógrafos. Nós vamos passar agora para uma estrutura de como essa escritura se manteve, como que o Espírito Santo manteve essa escritura. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos. É uma palavra até muito usada hoje por nós, e algumas pessoas vai até algum artista que gosta, algum pregador, alguém que é referência na sua vida, às vezes compra um livro e pede para a pessoa autografar ali, fazer uma dedicatória para ele. Então é uma palavra que já é suave aos nossos ouvidos e nós compreendemos. Então os manuscritos originais são chamados de autógrafos. O que são isso? São textos com a grafia de próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente. Hoje nós sabemos que esses textos originais, eles não existem mais. Neles foram primeiramente registradas palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos e que cópias fiéis desses manuscritos preservaram a exatidão dos originais. Porque o Espírito Santo cuidou para que fosse assim. E o Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. Então, esses manuscritos originais são chamados de autógrafos. Os manuscritos apógrafos. Autógrafos são os próprios, os reais, aqueles
originais. E os apógrafos. Entenda que há uma diferença aqui. Não estou dizendo que são apócrifos, são apógrafos. Preste atenção na palavra. As cópias dos manuscritos originais são chamadas de apógrafos. Atualmente existem cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos e a maioria deles em hebraico, porque o Antigo Testamento ele foi escrito em sua maior parte em hebraico. Tem algumas citações em aramaico e pequenos trechos, talvez, em siríaco. Grego, porque todo o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, que koiné significa popular, e também o latim. Um dos manuscritos está escrito na famosa Vulgata Latina. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica. O que era um escriba? Era o homem responsável por transcrever a palavra. Era o que Esdras fazia. Ele escrevia a palavra e ele lia a palavra para o povo. As inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançam a credibilidade desses escritos. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez na redação primária da Palavra de Deus, lá nos autógrafos. Essa inspiração, ela só aconteceu uma vez e o Espírito Santo preservou. Depois de uma vez escrito, o escrito estava e ele preservou isso. São mais de 25 mil cópias. E a palavra, ela se mantém viva e eficaz. Nós temos outros autores mundiais, tem outros livros aí, temos, por exemplo, o livro do Peregrino, do John Bunyan, que é um livro lido no mundo todo. Mas a fidelidade da palavra e a maneira como a palavra se cumpre, e a maneira como a palavra move os nossos corações, é porque o Espírito Santo, que é o autor, ele se mantém preservando essa palavra. Assim sendo, a versão da Bíblia fidedigna aos originais não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Tem uma comissão de críticos textuais. E o que são esses críticos textuais? São pessoas que trabalham para manter o mais fiel possível a escrita da palavra. E aí quando vocês leem a Bíblia, tem algumas que dizem assim: irmã Rosana, eu tenho dificuldade de aprender, de entender aquilo que está escrito ali, que é meio difícil, aquelas palavras. Sim, eu compreendo e entendo vocês. Até muito tempo atrás nós tínhamos uma versão muito rebuscada, erudita da palavra, com termos que eram mais difíceis mesmo de entender. E aí foram surgindo novas traduções. Nós da Assembleia de Deus, nós usamos a Almeida Revista e Corrigida. Mas a partir da Almeida Revista e Corrigida, que nós sempre usamos, nós temos também a Almeida Corrigida Fiel, que ele é um texto mais, que as palavras elas foram colocadas de formas mais entendíveis para o nosso vocabulário. E aí tem também quem gosta da Nova Almeida Atualizada. Eu uso um aplicativo de Bíblia no meu celular, que é excelente, que eu estou indicando para as irmãs fazerem, para a classe das irmãs fazerem a leitura anual da Bíblia. Nesse aplicativo você pode escolher em qual linguagem você quer que fica mais fácil. Eu gosto muito da Nova Almeida Atualizada. E para quem tem a maior dificuldade, nós temos a Nova Tradução na linguagem de hoje. Mas todos esses textos, essas pessoas que trabalham fazendo essa tradução, eles têm o cuidado de ser o mais fiel possível ao texto do que nós temos hoje da Bíblia hebraica e do Novo Testamento. Então, nós temos o cuidado, nós precisamos ter o cuidado de tudo isso para mantermos a fidelidade dessa palavra.
Nosso terceiro subtópico diz os apócrifos e pseudopígrafes. Apócrifos eu já expliquei para vocês que são 7 livros que estão contidos na Bíblia Católica Romana. Não são livros inspirados pelo Espírito Santo. Esses livros não contêm na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, ela tem 24 livros e ela está dividida em 5 partes. Temos a Torá, que são o Pentateuco, os livros da lei. Nós temos Nevim, que são os livros proféticos, e nós temos Ketuvim, que são os escritos. Formam então a Taná, que são os 24 livros do Antigo Testamento, que a Bíblia dos judeus, ok? Só que a partir dessa Bíblia não existem esses 7 outros livros que estão contidos na Bíblia Católica Romana. E que livros são esses, Rosana? Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, não confunda com Cânticos de Salomão, Eclesiástico, não confunda com o livro da nossa Bíblia, que é Eclesiastes, e Baruque, são os 7 livros apócrifos que estão lá. Nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos, quer dizer, escondidos, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros, apresentam erros, anacronismos e outros doutrinas falsas e práticas divergentes. O que é anacronismo, irmã Osana? Erro de cronologia ou dado relativo a fatos ou pessoas. Isso são textos anacrônicos. A exemplo da oração pelos mortos, que está no livro, está contido num dos livros. E os pseudos epígrafos são falsos escritos, dentre eles a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro, que foram produzidos por autores anônimos e espúrios. E o que é espúrios? Espúrios são não genuíno, hipotético, simulado. Esses pseudo-epígrafos, eles são escritos falsos. E até mesmo a Bíblia Católica Romana não deixou que eles entrassem nos escritos, que eles fossem contados como parte da Bíblia. São textos de pessoas anônimas que escreveram, por exemplo, sobre a Assunção de Moisés, quando a Bíblia diz que o corpo de Moisés nunca foi encontrado. E essa pessoa conseguiu escrever a respeito disso. E sobre uma revelação de Pedro, que também não tem nada que registre a respeito disso. Na Bíblia dos judeus, atestada por Jesus como a leis, profetas e escritos, lembra que eu disse que a Taná é a Torá, Nevim e Ketuvim, escritos, profetas e lei? Jesus cita isso em Lucas 24, 44. Não faziam parte dos livros apócrifos, não faziam parte os livros apócrifos nem os pseudoepígrafos. Por essa razão, eles não integram o cânon bíblico protestante. Dessa forma, não reconhecemos a autoridade desses livros por não serem inspirados pelo Espírito Santo. A nossa Bíblia protestante, nós temos 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Por quê? Por que a Bíblia judaica não tem os 27 do Novo Testamento? Porque eles não creem que Jesus é o Filho de Deus e veio para cumprir o seu ministério. Então não tem por que eles terem também o Novo Testamento. Então eles acreditam apenas no Antigo Testamento. Então, fechando o nosso tópico 2, o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível, bem como a exatidão das palavras originalmente inspiradas por Deus. Amém? Vamos para o nosso terceiro e último tópico. A verdade nas Escrituras é o nosso terceiro e último tópico, que o primeiro subtópico fala sobre a Bíblia é a verdade plena. Então nós já entendemos que a Bíblia é totalmente inspirada por Deus e isenta de qualquer erro, e nós já aprendemos também que o Espírito Santo manteve essa revelação incorruptível.
E vamos agora entender que há verdade nas Escrituras. A Bíblia é a verdade plena. O termo verdade do hebraico emet significa o que é confiável e correto. O vocábulo grego aletheia tem o sentido de real e fidedigno. A palavra de Deus, ela é sobre, principalmente, Deus como verdade e Satanás mentindo. Satanás, ele entra no jardim, no capítulo 3, a partir do capítulo 3, versículo 1 até o 4, você vai ver ele mentindo para a mulher e levando a mulher ao pecado. E no Apocalipse, quando nós lemos o Apocalipse, nós lemos que ele será solto depois de 1000 anos e ele tentará e ele levará com ele muita gente que ele vai enganar ainda. Então, João, no capítulo 8, no versículo 44, não sei se vocês já leram essa referência, João capítulo 8, versículo 44, olha só o que está escrito. Satanás só tem uma patente que foi criada por ele, que ele pode dizer, isso aqui fui eu que fiz mesmo. Olha o que está escrito em João capítulo 8, versículo 44. Na minha versão de Almeida, revista e corrigida, que é uma versão mais tradicional, tá, irmãs? Aí. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. A única patente e autoridade que Satanás tem é na mentira. Então, toda a Bíblia é a verdade e Satanás passa do Gênesis ao Apocalipse, mentindo para todos aqueles que se dispuserem a andar das mentiras dele. Porque Jesus veio no João 14, isso é João 10, 44, Jesus está dizendo, ele é o pai da mentira. Mas João, no capítulo 17, versículo 17, na oração sacerdotal, e no capítulo 14, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 17, ele diz assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, no mesmo livro, ele dá testemunho de que Satanás é pai da mentira e que toda a palavra de Deus é a verdade. Na Escritura corresponde à realidade exata dos fatos com concordância com o pensamento de Deus. E a Bíblia ensina que Deus é a verdade. E a sua palavra também é a verdade. Eu já falei João 17, 17. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Eu quero até ler esse texto com vocês, porque ele é um texto maravilhoso. Hebreus, capítulo 6, e versículo 18. Olha o que o escritor aos Hebreus diz. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que o Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para que duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Paulo ratifica que Deus não pode mentir. Tito capítulo 1, versículo 2. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Assim, esses textos servem de base para a afirmação. O que a Bíblia diz é o que Deus diz. Nós temos vários homens e mulheres que se levantaram como profetas da verdade. Escreveram livros, fundaram religiões, igrejas, denominações, baseado em livros que homens dos séculos passados, 19 e 20, escreveram. Nós temos algumas denominações
que eles deixaram a Bíblia, a verdade de lado e se pautam simplesmente pelo escrito de uma mulher, de um outro homem, que inclusive fizeram uma Bíblia própria deles, desacreditando tudo aquilo que a palavra diz. Eu li um comentário na internet essa semana que me chamou a atenção. Uma mulher querendo corrigir uma outra moça, e essa moça ela é uma influencer nas redes sociais, e ela fez uma postagem com uma música que a outra, que é da mesma religião dela, da mesma denominação dela lá, por dogmas doutrinários deles lá, ela acha errado. E aí ela perguntou para essa moça que tinha postado a foto, o vídeo lá, se ela já tinha lido a obra da senhora referida, que é a referência na religião deles, na igreja deles lá na denominação. Ela falou, não só li como já estudei. E aí vieram outros vários comentários a respeito disso. E alguns dos comentários que me chamou a atenção foi justamente por isso. Porque quando aquela mulher cita o texto daquela senhora, pelo qual a denominação se pauta, outros vieram dizendo assim, você leu a obra dessa mulher, mas você leu a palavra de Deus? Você leu a Bíblia para se orientar? Porque nós entendemos que a nossa regra de fé não é o que aquela mulher disse lá, ou que um outro disse, que inclusive escreveu outra Bíblia. Não, nossa regra de fé é a palavra de Deus. Eu posso escrever um livro para vocês, eu estou dando uma aula para vocês, mas eu preciso me pautar pelo que a Bíblia, a palavra da verdade está dizendo. Eu não posso tirar nenhum J, nem omitir um tio, eu tenho que falar a verdade, porque isso será cobrado de mim. Esdras escreve assim, ó, se você se levanta para ensinar, você precisa sentar para aprender também. Eu não posso só querer ensinar, só querer pregar. Eu preciso primeiro entender, estudar a palavra, praticar a palavra na minha vida, porque o maior testemunho da palavra é a minha vida. Não adianta eu dizer que eu conheço a Bíblia e dar mau testemunho daquilo que Jesus ensinou. Ai, eu conheço toda a Bíblia, mas eu sou arrogante, eu sou orgulhoso. Eu não te convido para minha mesa determinadas pessoas que não são dignas de sentar comigo. Então eu só li a Bíblia, eu não compreendi e nem pratico. Porque primeiro que o Evangelho de Jesus é amor. E onde entra o Evangelho de Jesus? No meu coração. E se eu pratico o Evangelho de Jesus, cai por terra toda arrogância, todo orgulho, cai por terra, eu só sento com fulano, eu só sento com cicrano. Isso aí era o que os fariseus faziam, que Jesus confrontou eles. Só serve para andar comigo fulano, Beltrano já não serve, porque Beltrano é cheio de pecado e eu sou o quê? Sou santa? Porque o dia que eu estiver santa e preparada, sem pecado nenhum, Jesus me arrebata, me leva para Ele, igual fez com Elias, igual fez com Enoque. Homens que andaram com Deus e Deus para si os tomou. Se eu estou aqui ainda é porque eu sou pecadora. Então eu não posso fazer uma separação entre quem pode e quem não pode andar comigo. Não, Jesus andou com todo mundo e Ele era filho de Deus e Ele sentou com todo mundo. Menos com os sacerdotes da sinagoga. Por quê? Porque quando Ele sentou com eles, a palavra que Ele tinha para eles confrontava a religiosidade deles. Se o Evangelho de Jesus não confronta a sua religiosidade, você tem que fazer uma reavaliação da sua vida. De que Evangelho é esse que você está vivendo? Vamos continuando aqui. Nosso segundo subtópico diz assim: a verdade espiritual e moral que contém a palavra, que está na palavra de Deus. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação e crescimentos espirituais. Ela já é a revelação. O que nós precisamos é que o Espírito Santo ilumine a nossa mente. Não tem uma nova revelação. A revelação foi aquela. O Espírito Santo é que vai nos dar entendimento. Quando eu leio a Bíblia, eu falo, Espírito Santo me dá entendimento, e Ele abre a minha mente.
Seguindo aqui, Antônio Gilberto ensinou que tudo que Deus requer do homem e tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Pastor Antônio Gilberto foi um professor, um pastor da Assembleia de Deus, comentarista de várias lições, posso quase dizer centenas de lições ao longo dos anos da história da Assembleia de Deus, desde que começamos a ter a nossa revista da Escola Dominical. Ele era um comentarista constante e inclusive a CPAD lançou uma Bíblia só com comentários do pastor Antônio Gilberto da Escola Dominical. E ele disse e afirma que tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Eu só preciso ler a Bíblia e praticar a Bíblia. Igualmente, a ética e a moral se fundamentam na revelação divina. Quando nós pegamos livros acadêmicos do direito, quando nós pegamos as leis em vários países, que se pautam de maneira muito diferente da nossa, nós vamos ver que o que é crime num país é crime no outro e vai assim sucessivamente. Há uma interligação nisso. Mas quando nós vamos para a Bíblia, a palavra de Deus que foi escrita há tantos anos atrás, há séculos atrás, por homens iletrados, alguns príncipes, em diferentes situações, tudo que está escrito na Bíblia que é antiético, que é amoral, que é pecado, que é abominável diante de Deus, é o que os homens traduziram na lei, observando o ser humano e viu que precisava pautar por uma lei que dizia que aquilo era crime. Só que a Bíblia já diz que isso não é só crime, é pecado. E alguns são abominações ao Senhor. Então, nós precisamos nos pautar. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. Entra dia e sai dia, século sai século, continua sendo pecado. Por isso os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Assim enfatizamos que a Bíblia é a inerrante verdade, tanto espiritual quanto moral. A Bíblia é uma verdade absoluta, não é relativa. Nós temos alguns pensadores, teólogos modernistas, que afirmam, inclusive, que a Bíblia precisa passar por uma atualização de texto. Porque a Bíblia não é exatamente aquilo que está escrito ali. A Bíblia é exatamente aquilo que está escrito ali. Pecado é pecado, abominação é abominação. Deus não mudou e Deus é o autor da Bíblia. Se Ele que escreveu, Ele não erra, Ele não falha, Ele não mudou, por que a palavra que é dele, inspirada por Ele, mudou? Não mudou. Através dos séculos nós vimos que o Espírito Santo foi preservando essa palavra, para que ela chegasse hoje aqui no ano de 2022, a mesma palavra. E a palavra de Deus, ela é absoluta. Eu posso ler, eu posso ir na igreja, eu posso ouvir essa palavra, entrar num ouvido, sair no outro. Você pode participar dessa aula e tudo que está sendo dito aqui, entrar num ouvido e sair no outro. Não praticar nada do que está escrito na palavra, vai continuar sendo a palavra. A palavra vai se cumprir, mesmo que você não cumpra a palavra. Terceiro e último subtópico diz a verdade histórica e científica. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. John Wesley escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Por conseguinte, a Escritura não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da ciência. Nós entendemos que se não fosse por a Bíblia, por exemplo, e aí vocês vão entender isso, nós não teríamos poesias, nós não teríamos na sétima arte tanta inspiração para tanta obra, como, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, Jesus sendo crucificado, não teria nada disso. Os manuscritos, por mais que o homem não creia, ele acaba levando a verdade para que seja vista.
Ainda que eles não creiam, eles não podem fugir da verdade da palavra. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade, inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda a falsidade, fraude ou engano. O salmista, ele diz no Salmo 119, versículo 72, melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Essa palavra, ela vale mais do que ouro e prata, do que joias preciosas. E nós lemos em toda a Bíblia, nós vamos pegar referências de versículos que nos mostram, que nos falam que o valor desta palavra, que não se pode ser comprado com nenhuma joia preciosa. Conclusão: apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é inspirada palavra de Deus, inerrante, infalível e em plena autoridade em tudo que diz. Então, Deus é a verdade, a sua palavra é a sua extensão. Deus não erra, a Bíblia não erra. Deus não falha, a Bíblia também não falha. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. E tudo que a Bíblia ensina, tanto na teologia, quanto na história ou na ciência, é a verdade. Amém? Deus em Cristo continue abençoando a cada um de vocês, que esta palavra venha frutificar no seu coração, ser regada pelo Espírito Santo, que você possa dar frutos dessa palavra. Que Deus em Cristo continue abençoando.